Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto este aqui, a casa de Stuart, que tem a ver aí com a rainha da Inglaterra e companhia, certo? Pelo que eu entendi. Então vamos lá, tem aqui um monte de genealogias, sem fins, etc e tal, pois bem. E, bom, antes de começar, lembrando pessoal, link abaixo do curso O Segredo das Ervas das Especiarias. Esse mês a gente ainda vai ter um curso novo aqui, tá? Mas eu ainda não fiz a thumbnail, então estou divulgando este aqui primeiro. E, além disso, quem tiver interesse no curso de ervas especiarias e outros cursos do canal, tem a área de membro, custa $7 por mês, tem um monte de curso aqui. No total tem 19 cursos. Esse mês a gente vai completar o curso número 20, vai ter um número redondo aí, 20 cursos. Pois bem, até o final do mês. Vamos lá, Casa de Stuart. Não tenha nada a ver com mitos ímpios e velhas histórias de esposas. Em vez disso, treine para ser piedoso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ok, vamos lá. Uma frase bíblica para começar o capítulo. Esse autor sempre coloca uma frase bíblica. Vamos lá, de novo, vamos analisar isso aqui. Ó. Não tem nada a ver com mitos dos ímpios. E além disso, velhas histórias de esposas. Hoje vocês vão entender por que velhas histórias de esposas tem a ver com matriarcado, certo? A Bíblia, ela é toda referida em cima de um patriarcado, de pai para filho, etc. Tal. E nessas histórias dos ímpios a gente vê o matriarcado, é diferente, ok? Então vamos lá. Toda essa mitologia real, cristã celta, compreendendo genealogias francesas, britânicas, galesas, escocesas, irlandesas, esse monte de coisa que a gente não consegue mais, não aguenta mais nesse livro aqui, certa parte chata, eventualmente se reuniram em uma famosa casa real. Todas essas se reuniram em uma casa real. A dinastia Stuart. Portanto, qual é a sua importância não revelada da conexão de todas essas linhagens míticas dentro da casa de Stuart com a conspiração do Gênesis 6? Lembrando, tem rei na França? Não tem mais. Né? Na Espanha até tem. Mas a Alemanha tem rei? Não. O que a gente conhece sobre realeza hoje em dia, principal, é da casa Stuart, certo? A monarquia inglesa. Pois bem, a dinastia Stuart remonta a 1296 com a coroação de Robert de Bruce, o famoso Rex-Deus protetor dos cavaleiros templários refugiados. Claro, vai ver. Quando Robert de Bruce não conseguiu gerar um filho, o filho de sua filha fundou a dinastia Stuart, nomeando nada menos do que 8 reis em homenagem a Tiago, irmão de Jesus na visão deles. Então vamos lá, ele não conseguiu ter um filho homem, ele não conseguiu, ele foi lá e teve uma filha. Aí a filha dele teve um filho, ele não conseguiu gerar o próprio filho para ter o patriarcado, ele não conseguiu fazer isso, certo? Então ele teve uma filha. Aí a filha gerou então um filho que fundou a dinastia Stuart. Teve um rompimento aí, percebe? Não teve o patriarcado, não teve no caso dele, né? Pois bem, a dinastia Stuart foi uma das dinastias europeias que reinou mais tempo, quase 300 anos. Ela emergiu como o principal sucessor da cultura do Graal, Senhor do Anel, e foi a dinastia mais proeminente e influente após os merovíngios, certo? Pois bem, isso aí vai dar origem lá depois na coroa inglesa. A gente vai ver isso aí. De acordo com Baigent e Leite, a designação Stuart derivou de Schenck, o nome da família Stauffenbergs, que descendia da dinastia Hohenstaufen, alemã, evoluindo de um título de tribunal mordomo que significa portador do copo, em uma variante de sua inscrição, tudo no espírito de Baal, o portador da taça. Bom, os clãs Stauffenberg eram copeiros, vamos dizer, portadores do copo, dos condes de Zollern. Outros questionam a relação entre Zargão, o grande Kish, e a descendência de Nimrod, que foi o portador da taça do ano 2300 a.C. Os portadores da taça são reis à espera. Os Stuart uniram as coroas escocesas e inglesas em 1603. Após a morte de Elizabeth I, herdando a coroa paralela, Norman e Plantagenet, Rex-Deus / Corte do Dragão, derivada de Guilherme, o Conquistador, em 1066. Lembre-se, a suposta coroa Rex-Deus foi usurpada pelos Tudors e Henrique VII.
Elizabeth I nunca se casou. Ela não produziu um herdeiro. Olha só que interessante. Ela não se casou, a matriarca não se casou e não produziu herdeiro. Não gozado nos dias de hoje, né? Lembre-se, tem o canal Casamento de Verdade, link abaixo também, tá? Não precisa copiar os pagãos, ok? Continuando aqui. Vamos lá, Elizabeth I nunca se casou, ela não produziu um herdeiro. Então a coroa foi passada para o filho de sua arquirrival, Mary King de Scots. Era James VI, rei da Escócia, desde 1567. Ele se tornou conhecido como James I da Inglaterra. Agora, James I da Inglaterra era um maçom, assim como todos os reis escoceses depois de de Bruce eram provavelmente maçons também. Lembre-se, qual que é a ideia do livro? Sociedades secretas e o quê? Os descendentes dos gigantes, os descendentes dos Néfilis. Como eles planejam escravizar o quê? A humanidade. Okay, continuando aqui. A aliança escocesa e merovíndia de 807 depois de Cristo foi renovada, então reconsumidos através de Rex-Deus Bruces da Normandia, com seu casamento oportunista com a dinastia MacEpin, que descendia do rei Eochaid IV. Este casamento uniu a realeza dauriana de Tara e Irlanda com os merovíndios, a dinastia celta dauriana de Graal e Artur, e a linhagem Rex-Deus Norse de Hroll. A realeza celta, enraizada na linhagem dauriana de Tara, incluía a linhagem do rei Artur. Seu título completo era Rei Artur Mac-Edian de Dauriada. Isso explica porque os Stuart são celebrados como a casa do unicórnio, porque a dinastia Stuart uniu todas as linhagens reais de Rex-Deus. Ou seja, todas as linhagens daquelas da Europa, essa mistura toda que não tem fim, elas se uniram em uma casa específica, que é a casa Stuart, ok? A visão aqui do cara do livro. E essa casa, então, é conhecida como casa do unicórnio. Vamos lá, pessoal. Vocês já perceberam que tudo quanto é lugar tem um monte de unicórnio? É concha de retalho de unicórnio, é concha de cama de unicórnio, é unicórnio para criança, é cavalinho de unicórnio, é brinquedinho de unicórnio, tudo unicórnio. O unicórnio é o símbolo do diabo, especificamente. O anticristo, o símbolo do anticristo, segundo um monte de especialistas, não é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, ok? Não é a primeira vez. Segundo muitos especialistas, o símbolo do capeta é o unicórnio, ok? E é isso que as pessoas celebram quando estão comprando unicórnio para criancinha, claro. As pessoas não... mas eu nem sabia, Afonso. Pois é. Você assistiu na televisão? Saiba uma coisa, tudo que veio da televisão, tudo que é fácil para você pegar, não é o que você está fazendo, tudo que é fácil para você comprar, boa parte disso vem de um sistema maligno, ok? Então assim, desconfie de tudo. Pois bem, então assim, olha só, a casa de Stuart é celebrada como a casa do unicórnio, ok? Dito isso, esse aqui é o símbolo que está na frente do portão do Palácio de Buckingham, ok? Você vai lá ver, você pega o portão, vai ter esse símbolo aqui. Tem um leão com uma coroa de um lado, aparentemente um leão com uma coroa. Do outro lado, tem um unicórnio com uma corrente segurada no pescoço, onde a coroa está segurada no pescoço do unicórnio, que é um cavalo com um chifre, ok? E em cima, você vê a harpa, você vê aqui os leões em tese, aqui em cima você vê o quê? Um outro leão em cima da coroa, certo? Mas o que é interessante nessa figura toda aqui é o quê? Este ser aqui, o unicórnio. Pois bem, a casa do unicórnio. Continuando. Os Stuarts manipularam essas crenças para justificar o direito divino dos reis de Tiago I, segundo o qual o rei era o representante de Deus na terra, respondendo apenas a Deus e, na verdade, um pequeno Deus. Porque o que está dizendo aqui? Ó, os Stuarts fizeram o quê? Manipularam essas crenças para justificar esse direito divino. Eles vão lá, eles escrevem os livros, pessoal. Não é porque você pega um livro que o que está escrito no livro é verdade. Eu não estou falando, este livro aqui, por exemplo, às vezes, Afonso, você está pegando um livro. Sim, eu aprendo muito com livros, tem um monte de livros aqui, certo? Mas a questão de genealogia que esses caras ficam contando por aí, tipo assim, é óbvio que pode ser uma fraude, é óbvio, certo? Por quê? Porque todas essas histórias foram contadas por quem? Foi contado pelo seu avô? Não. Foi contado pelo meu avô? Não. Foi contado por alguém que você confia e conhece? Não. Foi contado por alguém que eu confio e conheço? Não. Foi contado por os maiores dominadores desse mundo. Dominaram a África, dominaram as Américas, dominaram tudo. E esses caras vão dizer assim, a gente é descendente de israelita, a gente é não sei o que, etc. Desculpa, pessoal, acredita quem quer.
ok? Vamos lá, continuando aqui. Olha só, esta doutrina foi totalmente implementada por James I na Inglaterra e, portanto, foi fundamental para causar a Guerra Civil Inglesa liderada por Cromwell, que interrompeu temporariamente a tutela Stuart da coroa inglesa. Isso explica ainda mais um dos começos lendários e enigmáticos e a sobrevivência da maçonaria. Uma de suas lendas envolve a restauração da casa de Stuart ao trono da Inglaterra, substituindo a dinastia protestante hanoveriana, tudo a caminho da Nova Atlântida. A conexão escota, junto com o remanescente sobrevivente da linha real da nação de Israel do norte, após a diáspora síria, salgada, temperada com a união davídica da linhagem através de Temar na primeira diáspora judia, eram todos parte da mística do unicórnio, a união. A casa de Stuart reuniu adicionalmente todas as linhagens citas, sarmatas, troianas relevantes por meio de Arthur. A importância simbólica da Rex Deus oculta na casa de Stuart é impressionante. A casa de Stuart escolheu deliberadamente as cores da família verde e ouro, as cores oficiais da casa de Davi, não sei se isso é real, e da Rex Deus. Os Stuart são a casa de ouro contemporânea. A linhagem Stuart, segundo o autor deste livro aqui, isso aqui é só uma tradução, a linhagem Stuart é uma das linhagens mais plausíveis para produzir o anticristo, na visão do autor. Pois bem, a gente finaliza por aqui. No próximo capítulo a gente vai falar sobre os guardiões do anticristo. Ah, Afonso, o livro tá chato. Pessoal, desculpa, é a parte de genealogia que é chata, entendeu? Mas não tem como pular, porque, tipo assim, alguém vai enfiar isso a goela abaixo de todo mundo. Então não tem como pular os comentários. Mas tem alguma parte aqui que vai falar sobre, a gente vai chegar mais pra frente, vai falar sobre a depopulação que está acontecendo neste momento. Interessante pra caramba, certo? Escrito bem antes. Então a gente vai continuar nesse livro aqui um pouco mais. Lembre-se, segunda, quarta e sexta eu tô falando sobre esse livro. Terça e quinta eu falo sobre outros assuntos aqui que eu escolho, ok? Pois bem, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre os guardiões do anticristo. Por hoje é isso, pessoal. Lembrando apenas, ó, link abaixo do curso Segredo das Ervas e das Especiarias, certo? E link abaixo também, o primeiro link que eu sempre coloco é da área de membros, porque ele é muito mais vantajoso economicamente e é muito interessante, porque você está lá pagando $7 por mês e todo mês está chegando um curso novo que custa mais do que $7. Todos os cursos que eu faço custam mais do que $7. Se você for procurar curso na Udemy, os cursos custam mais do que $7. Se for procurar na Hotmart, for procurar na sei lá onde, todos os cursos custam mais do que $7. Aqui você todo mês tem um curso novo, custa $7. A única coisa que você não vai ter, você não tem como escolher, certo, o curso do mês. Mas, olha a quantidade de curso que tem aqui para você assistir. Curso da área de negócios, a arte dos preços, a diferença entre lucro e prejuízo. Brainstorm para negócios, uma tempestade cerebral a seu favor. Teve uma dona de empresa no Canadá que fez esse curso aqui, gostou pra caramba. A arte da imperfeição para o crescimento pessoal e profissional. Aprenda a criar curso online, não preciso falar que eu sei fazer curso online, porque todo mês eu coloco um curso aqui para vocês, pô. Então assim, tem um monte de curso aqui, ó. Esse aqui, ó, venda de serviços de alto valor. Esse aqui é uma complementação deste, ó, networking, uma base de apoio para o sucesso. Você precisa de networking para conseguir fazer venda de serviços de alto valor. Liderança, aprenda a ser um líder de verdade. Esse aqui é um dos cursos mais vendidos junto com esse aqui, ó, aprenda a vencer a timidez. E depois também tem algumas coisas como, por exemplo, kefir, chucrute, kombucha, iogurte, etc, certo? Além disso, tem este curso aqui, ó, Casamento Bíblico Nível 1, Conquistando a Força da Harmonia, que é um curso bastante interessante, que é o único que eu não vendo separado aqui, mas você pode entrar no canal Casamento de Verdade, se tornar membro lá no nível 2, no canal Casamento de Verdade, que você tem acesso a esse curso aqui também, é outra opção. E é isso, pessoal. Por hoje é isso, muito obrigado a todos pela atenção e não se esqueça de uma coisa, entra lá no canal Casamento de Verdade também. Agora os vídeos vão ficar sempre de quarta e domingo, pessoal. Enquanto eu não conseguir montar uma quantidade de vídeo grande para deixar guardado, para mim não ficar sempre estressado com os vídeos do dia seguinte, vai ficar quarta e domingo. Enquanto isso eu estou produzindo vídeo, certo? E aí quando eu tiver vídeo suficiente eu volto a colocar vídeo 3 vezes por semana, depois 4, depois 5 e aí a gente vai vendo onde a gente chega, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.